festividade, né, do mês de março, a primeira do mês de março. A gente inicia isso com muita alegria, inclusive cumprimentando também os internautas, o pessoal da comunitária Vida Nova, que nos acompanham à distância. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aproveitar esse momento, busquemos a paz do nosso Mestre Jesus, busquemos fechar os nossos olhos para facilitar a nossa concentração com o nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a Deus pelo dia, pela natureza, por todos nós que nos encontramos juntos na presente jornada, na presente encarnação, na presente caminhada. Que todos nós possamos aproveitar cada momento de nossas vidas, buscando cada dia sermos melhores, buscarmos corrigir os nossos defeitos, melhorar as nossas virtudes. E é para isso que nos encontramos aqui nessa casa bendita no dia de hoje, buscando o auxílio da direção espiritual, que está sempre aqui a postos para nos ajudar, inclusive hoje, nos ajudando na exposição da manhã de hoje, buscando as melhores palavras, os melhores pensamentos, para que nós possamos compreender um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Obrigado, Mestre Jesus, por nos proporcionar mais esta oportunidade. E pedimos a vossa permissão para o início das atividades da manhã de hoje. Que assim seja. Bem, então nós vamos falar hoje sobre ocupações e missões dos espíritos. Esse tema está no Livro dos Espíritos, nas questões 558 a 584. Nós iniciamos esse tema dia 3/12. Nós falamos das questões 558 a 564, dia 3/12. Dia 21 de janeiro, nós falamos das questões 565 a 572. E hoje nós vamos falar das questões 573 a 578. São 6 questões. Se fôssemos falar tudo numa exposição só, se tornaria muito cansativo, muito longo esse trabalho nosso. Então, para a gente não ultrapassar o nosso horário, a gente dividiu em pedaços, né? Essas questões falam exatamente das ocupações e missões dos espíritos encarnados, ou seja, nós, né, que estamos aqui no plano físico. Lógico que tem outros aqui que estão no plano desencarnados, mas as questões de hoje se voltam mais para aqueles que estão encarnados. Qual será que são as nossas ocupações e as nossas missões? Todos nós temos ocupações, todos nós temos missões. Uns missão grande, outros média, outros pequena, mas todos temos missões. Então, todos nós que estamos aqui encarnados, sem exceção, nós precisamos de um corpo físico para progredir. Progredir como? Através do trabalho, através do estudo, através das nossas atividades. Então, nós necessitamos desse corpo físico para que a gente possa progredir e crescer. Um dia chegaremos ao final desta vida e deixaremos este corpo físico, porque a vida em si não termina. O que termina é a vida desse corpo físico, mas a vida espiritual irá continuar. Enquanto nós estamos aqui, a nossa atividade, o nosso trabalho é um meio de nosso aperfeiçoamento, é o nosso meio de aprendizado. Quanto mais nós nos ocuparmos, mais a gente aprende. Então, ficar na ociosidade é muito ruim para cada um de nós. Então, como eu disse, o trabalho independe se nós estamos encarnados ou desencarnados. Lógico que o tipo de trabalho é diferente. Quando a gente retorna para o plano espiritual, o tipo de trabalho no plano espiritual será diferente do tipo de trabalho que nós temos aqui enquanto encarnado.
Kardec começa esse tema, né, sobre os espíritos, missão e ocupação dos espíritos encarnados, com a seguinte questão: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Qual é a missão de nós que estamos aqui nesse plano encarnado? E os espíritos respondem: instruir os homens, ajudar seu progresso, ajudar no nosso progresso, né? Melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Quando a gente olha a diversidade de aptidão de cada um de nós, a gente vai percebendo que nós vamos aprendendo uns com os outros, né? Uns escrevem com tanta facilidade, né? Outros fazem exposição com tanta facilidade. Não é meu caso, tá? Tenho muita dificuldade de estar aqui falando o que eu estou falando. Mas tem outros que fazem isso com muita facilidade, cativam o público, faz com que as pessoas nem percebam as horas passar. Outros pintam. Então, cada um tem a sua aptidão. Então, cada atividade que nós fazemos, ou que nós aprendemos, serve de progresso para nós, espíritos que estamos aqui encarnados. Por isso, a importância de nós fazermos o nosso trabalho bem feito. Não fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer assim, de qualquer jeito. Então, a gente, mesmo tendo a dificuldade que a gente tem, a gente procura fazer o melhor que está ao nosso alcance. Lógico, não vai ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Existirá alguém que pegará esse tema e vai fazer melhor do que eu? Não tenho sombra de dúvida disso. Eu tenho certeza disso, que tem pessoas que têm mais facilidade para fazer isso. Mas o importante é a gente caprichar no máximo do nosso potencial naquilo que nós nos propomos a fazer. Isso em tudo. Se você tem o dom de governar, procure governar o melhor que você seja. Seja presidente, governador, prefeito, presidente de uma casa espírita, presidente de uma igreja, pastor, não importa o que nós somos. Nós temos esta missão, vamos tentar fazer o melhor que a gente possa. Se você tem o dom de ensinar, de instruir, faça o melhor que você puder. Seja o melhor. Se você tem o dom de limpar, de cozinhar, ou qualquer outra coisa, faça o melhor que você puder. O importante é nós sermos caprichosos enquanto nós estamos aqui. Fazer tudo honestamente. Isso é muito importante na nossa vida, porque às vezes a gente entra para trabalhar numa empresa, nós temos que ser honestos lá também. No livro Céu e Inferno, tem a seguinte explicação, que está no próximo slide. Então, no livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 14, para quem tem o livro, diz assim: ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há as de todos os graus de importância, distribuídas aos espíritos de todas as ordens, de onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua, quer dizer, deveres a cumprir, para o bem dos seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir em seus filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que, frequentemente, se encontram fraquezas, prevaricações, renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. Então, como nós dissemos, todos somos importantes no nosso dia a dia. Desde o cientista, aquele que tem bastante estudo, muito estudo, até o trabalhador mais humilde. A diferença de um e de outro é só a informação. Aquele que faxina é tão importante
como o gênio que traz ensinamentos para todos nós. Mas o mais importante daquele que faxina e do gênio é fazer de forma responsável. Fazer de forma responsável e também honestamente, né? Porque não adianta ser responsável e não ser honesto. A honestidade faz muito sentido na nossa vida. Aí a próxima questão, Kardec pergunta: qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Será que tem? Todos nós o conhecemos, né? Pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra. Resposta: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São pobres seres que é preciso lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa, frequentemente, desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Então nós temos que ter dó dessas pessoas que se comprazem na inutilidade, que não querem estudar, que não querem aprender, que não querem se desenvolver, porque é uma encarnação perdida, né? Aí tem que voltar aqui de novo para fazer tudo isso de novo. Já está aqui, né? Podia aproveitar essa oportunidade, esse momento, para fazer isso. A gente vive aí 60, 70, 80, 90, 100 anos e depois tem que voltar aqui e fazer de novo coisas que nós não fizemos. Então, nós temos que ter dó dessas pessoas, porque expiarão cruelmente. Já inicia-se essa expiação já na presente encarnação, porque vive na ociosidade, não procura fazer nada, nem para si mesmo, nem para o próximo. Aí nessa questão, ainda tem uma subpergunta, que Kardec pergunta: visto que tiveram a escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Quer dizer, a escolha é nossa, né? No plano espiritual há um planejamento reencarnatório. E lá nós nos preparamos, nós nos propusemos a fazer determinadas coisas. Vamos ver a resposta dos espíritos. Eles respondem: entre os espíritos há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderão mais tarde, e às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser também que escolheram uma vida mais útil, mas, uma vez na obra, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Então, muitas vezes, a gente, lá no plano espiritual, nós escolhemos as nossas missões, os nossos programas, e muitas vezes, né, no plano espiritual, muita promessa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outro. Parece que está vindo um novo Jesus Cristo aqui, de tanta coisa que vai fazer. Chega aqui, não faz metade daquilo que se propôs a fazer no plano espiritual. E muitas vezes, né, a gente reclama da providência divina. Poxa, eu sou uma pessoa assim, assim ou assado. Por que isso tem que acontecer comigo? Por que determinadas coisas têm que acontecer comigo? Por que tanta reclamação? Por que a gente reclama de Deus disso ou daquilo? Se a gente trabalhasse, olhasse à nossa volta e olhássemos para nós, a gente vai ver que a maior parte das coisas que estão acontecendo conosco é porque nós necessitamos daquilo, nós precisamos passar por aquela situação. Nós não estamos falando em progressão, nós não estamos falando em trabalho, em estudo, em progresso. Então, cada coisa que acontece nas nossas vidas é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas muitas vezes nós também escutamos vozes que falam aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos: faz não, tem quem faz, para que você vai se matar de trabalhar? O outro faz. Azar o nosso, né? Se nós não fizermos, nós estaremos deixando de nos desenvolvermos as nossas habilidades, os nossos pensamentos. Então, por isso que a resposta diz, né,
que serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Quer dizer que se a gente não faz, nós vamos ser os primeiros, quando retornarmos ao plano espiritual, os primeiros a pedir, me dê uma outra oportunidade, porque eu vou querer fazer, eu vou querer trabalhar, eu vou querer reparar. Aí aqui, questão 575, Kardec pergunta: as ocupações vulgares nos parecem mais deveres que missões propriamente dita. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? Explicando a pergunta. O que é missão real sobre a Terra? Missão grandiosas, missão que em várias épocas o ser humano, a humanidade, vai lembrar. São missões grandiosas. Mas tem missões vulgares, missões menores, missões pequenas. Por isso que nós dissemos lá no início, todos nós temos missões. Uns mais grandes, outros média, outros pequena. E a resposta dos Espíritos é muito objetiva, né? Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Quando a gente olha o nosso passado, a história do nosso passado, a gente vê figuras, né, que trouxeram algum conhecimento para todos nós. Hoje nós entendemos que aqueles conhecimentos não eram corretos. Por exemplo, Moisés trouxe conhecimentos no passado? Sim, trouxe muitos conhecimentos. Mas pela humanidade que naquela época vivia, precisava de uma lei dura, cruel, que punisse, senão a gente não agiria corretamente. Hoje a gente sabe que quando a gente fala da lei de Italião, dente por dente, olho por olho, está errado, né? Porque Jesus ensinou uma outra lei. Mas ele trouxe alguma missão, trouxe algum aprendizado. E nos nossos curto espaço de tempo, quando a gente olha pouco tempo para trás, Kardec trouxe uma grande missão? Com certeza, né? Com certeza. Trazer esses ensinamentos que nós temos hoje é uma grande missão. Não é qualquer espírito, não é qualquer Valdir, certo? Que vai fazer uma missão dessa. Eu não consigo fazer. Estou tentando aprender o que ele deixou. Mas é uma grande missão. Quando a gente olha as obras de Chico Xavier, é uma grande missão? Lógico que é uma grande missão. Né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Sócrates e tantos outros que trouxeram tantas missões. Mas o baluarte, o alicerce de tudo isso, quem é? Jesus, que dividiu o mundo em duas partes, né? Antes e quanto tempo antes de Jesus, depois de Jesus. Então Jesus é o maior missionário, o grande missionário, o Espírito perfeito que Deus enviou aqui para a Terra para servir de exemplo e modelo para todos nós. A 576, Kardec pergunta: os homens que têm uma missão importante, a elas estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Será que esses espíritos lá no plano espiritual têm conhecimento dessas missões? Resposta: algumas vezes sim, mas frequentemente a ignoram. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias, Deus os impele no caminho onde devem cumprir os seus desígnios. Nas grandes missões, nada há que não tenha um planejamento. Lógico, o plano espiritual planeja as coisas tudo corretamente. A doutrina espírita veio no tempo certo. Se ela viesse antes, seria uma mensagem morta, porque nós não estaríamos preparados para compreendê-la. Jesus veio no tempo certo, porque se ele não viesse naquela época, né, então tudo existe um planejamento e tudo vem na época certa. Mas quando aqui nós chegamos, muitas vezes, a gente não se lembra dessas nossas missões, mas a espiritualidade e Deus vai
levando nós para caminhos, né, que vai fazendo com que a gente vai se interagindo com aquilo. Muitas vezes a gente nasce numa religião, depois a gente vai mudando de religião, então as coisas vão encaminhando para que a gente possa ir crescendo naquilo que nós precisamos crescer. Então, nas grandes missões, não há nada que não tenha nenhum planejamento. Tudo, sim, tem um planejamento, tudo tem um momento certo para que haja o aproveitamento e o progresso de todos nós, dos seres que habitam este planeta, este mundo, né? Então, Jesus, Kardec e tantos outros, tudo veio no momento certo. E a gente tem um detalhe muito importante nos ensinamentos de Kardec, que Kardec, no início, ele duvidou das mesas que respondiam. Ele não aceitou de pronto que as mesas respondiam perguntas. Ele quis ir lá, ver, questionar, porque disse que se as mesas não tivessem nervos, não tivessem cérebro, como que elas vão responder? Então ele teve, para quem lê os livros, né, quem participou do ESD nosso aqui também, do estudo sistematizado da doutrina espírita, tudo isso foi muito bem explicado. Então as mesas girantes, as mesas que respondiam, Kardec não acreditou de pronto. Então ele também foi sendo direcionado pela equipe espiritual para que ele pudesse dar sequência nessas obras. Na 577, Kardec pergunta: quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, ou pode receber uma missão não prevista? Será que é isso, hein? Resposta: tudo que o homem faz não é o resultado de uma missão predestinada. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo, e lhe dá a ideia e o dirige na execução. Então aqui nós estamos falando de homens comuns, de espíritos comuns, né? Comuns como nós, né? O espírito irá inspirar aquele mais adequado a executar o seu objetivo, o seu objeto. Se alguém que tem facilidade de escrever, ele vai inspirar aquela pessoa para escrever. Mas isso nós falamos de missões não tão grandiosas, porque as missões grandiosas também recebem essas inspirações, que nem Kardec, né? Várias perguntas que ele fez e os espíritos responderam, e ele foi atrás de questionar se essas perguntas estavam corretas ou não. Ainda na 577, os espíritos continuam. Assim, esse homem não veio sobre a terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Então, quando nós desligamos do nosso corpo através do sono, nós conversamos com aqueles que precederam a nossa partida, com os nossos anjos de guarda, com esses espíritos que se afinizam com as nossas atividades, com os nossos pensamentos. Se eu tenho facilidade de escrever, eu sou orientado no plano espiritual por esses espíritos que querem escrever alguma coisa, e ali, no outro dia, eu já começo a desenvolver essa psicografia, né, esse escrito. Então, há uma solidariedade entre o nosso plano e o plano espiritual. Eu vou passar agora no próximo slide, no livro Céu e Inferno, que fala dessa solidariedade nossa. Então, no livro Céu e Inferno, capítulo 3, agora o item 14, item 15. O outro que nós falamos foi o item 14, esse é o 15. Assim, a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou seja, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos livres e os espíritos cativos. Assim se perpetuam e se consolidam pela depuração e pela continuidade das relações, as simpatias verdadeiras, as afeições santas. Por toda parte, pois, a vida e o movimento. Não há um canto do infinito que não esteja povoado, uma região que não seja
incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos, invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados. Então, não há um lugar no mundo que não tenha espíritos nos ajudando, nos acolhendo, nos ensinando e aprendendo também conosco. Aqueles que estão mais evoluídos que nós, nos ensinam. Aqueles que estão mais atrasados, aprendem com nós. A gente vê muitas vezes os nossos cientistas mandando sondas estelares na busca de seres vivos. E aí vem as respostas: não encontramos seres vivos. Será que não encontrou? Não encontrou seres vivos que os nossos sentidos ainda grosseiros, os nossos equipamentos ainda grosseiros, conseguem perceber a vida. Mas a vida há por toda parte, em todos os lugares. Somos muito pequeninos ainda para compreender a grandeza do nosso Pai Celeste. Aí na 578, Kardec pergunta: o espírito pode falir em sua missão por sua falta? Será que ele pode falir? Será que nós falimos? Sim, se não é um espírito superior. Então nós já sabemos que os espíritos superiores não falham, né? Então, espírito tipo Kardec, Chico Xavier, que vieram aqui para fazer isso, não falharam e não falhariam, porque são espíritos já preparados para essa lavra, para esse trabalho. Mas qualquer um pode falhar, né? Que não seja um espírito superior, pode falhar, que seriam os nossos casos, né? Quais são para nós, para ele, as consequências? Quais seriam as consequências para nós se falharmos? Será necessário recomeçar essa tarefa. Essa é a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, todos que falharem nas suas missões, nas suas atividades, sejam missão grande. Grande não, porque seriam espíritos superiores, mas sejam missões médias, sejam missões pequenas. Nas pequenas missões nossas, de instruir, de ensinar, de trabalhar, de ser um pai, de ser uma mãe, de ser um avô, de uma avó, seja lá o que for, nós não podemos falhar nas nossas missões. Bem, era tudo isso que eu tinha para falar na manhã de hoje. Aí na próxima nós encerramos essa parte aqui de ocupações e missões dos Espíritos. Muito obrigado a todos, obrigado aos internautas. Agora nós vamos para a segunda parte.